uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Hora da Notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Rádio Mais. Hora da Notícia. Edmar Silva. Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9, você ouve também no fmmais.com.br, o nosso site, onde você fica bem informado. Você também tem a opção de ouvir pelos aplicativos da Rádio Mais FM e também os aplicativos gerais, né? Especialmente o Radiosnet, né? Que a gente sempre comenta aqui para você ouvir pelo Radiosnet. O Radiosnet traz muitas emissoras do Brasil e do mundo, né? E você pode ouvir, ficar bem informado, né? Pode ouvir as rádios da cidade, pode ouvir as rádios do estado, do Brasil e do mundo, né? É isso aí. Então você tem várias opções para ouvir a Mais FM. Você também pode acompanhar o nosso programa pelo Facebook, né? Já estamos no ar no Facebook todos os dias. A gente transmite ao vivo o nosso programa pelo Facebook. Você pode ficar bem informado, deixar aí o seu recadinho, né? Deixar a sua participação no programa. Então é isso, né? O nosso programa está no ar ao vivo pelo Facebook todos os dias, né? E você pode acompanhar, né? Fazer parte da nossa programação, deixando aí a sua opinião, deixando, né, o seu comentário, a sua crítica, o seu questionamento, né? O seu bom dia, o que você quiser. Você pode deixar aí na nossa transmissão pelo Facebook. Você também tem a opção do WhatsApp. O WhatsApp é 995294013 para você deixar também o seu recado. Você pode deixar vídeo, pode deixar áudio, pode deixar texto, o que você achar conveniente, né? É mais um canal de comunicação da Mais FM com você, tá bom? Muito bem, a gente começa o nosso programa destacando o futebol, né? Ontem teve rodada do Brasileirão, pela 32ª rodada, jogaram Corinthians e Red Bull Bragantino, né? O Red Bull Bragantino foi lá na Arena Neoquímica e venceu o Corinthians por 2-0. O Corinthians não está bem das pernas, né? E lamentavelmente o Corinthians perdeu ontem para o meu amigo Leonardo Nascimento, né? Triste, mas é real. No Brasileirão de ontem, Corinthians 0, Bragantino 2, né? Hoje tem Atlético, né? Hoje tem Atlético Mineiro e Santos às 20 horas no Mineirão, né? Então hoje mais uma partida uma partida atrasada da rodada número 28. Então hoje tem Galo e Santos lá no Mineirão, né? Nosso Galo vai estar em campo, né? O Galo, se conseguir vencer, vai de 54 a 57 pontos, né? Ele passaria a ser o terceiro colocado. O terceiro colocado hoje é o Flamengo, tem 55. O Atlético é o quarto, tem 54. O segundo é o São Paulo, tem 58. E o líder do campeonato, né, liderando aí tranquilão na frente, é o Internacional, que tem 62 pontos na classificação geral do Brasileirão. Depois do Atlético, que é o quarto, vem o quinto, que é o Palmeiras, com 51 pontos. O Grêmio também tem 51, é o sexto. O Fluminense tem 50, é o sétimo. O Ceará tem 45, é o oitavo. O Santos tem 45, é o nono. O Corinthians é o 10º com 45 também. O Red Bull é o 11º, que tem 44. O Atlético, lá do Paraná, tem 42, é o 12º. E o 13º é o Atlético Goianiense, né?
14º, o Sport Recife tem 35, o Atlético Goianiense tem 42. Sport Recife é o 14º, tem 35. O Vasco da Gama também tem 35, é o 15º. O Fortaleza também tem 35, é o 16º. E aí vem a linha da degola, né? Os possíveis rebaixados. O Bahia, que tem 32, é o 17º. O Goiás tem 29, é o 18º. Curitiba tem 19, tem 27, é o 19º. E o Botafogo tem 23 pontos, é o lanterninha, 20º colocado. Então, se o campeonato terminasse hoje, Goiás, Bahia, Curitiba e Botafogo estariam na segunda divisão. Então, resultados de ontem e o jogo de hoje, né, são os destaques do Hora do Esporte aqui no Hora da Notícia, certo? Muito bem, vamos às principais informações. Os principais sites de notícias do Brasil destacam o seguinte: Brasil proíbe a entrada de viajantes vindos da África do Sul para impedir variante da Covid, né? Então, uma variante, nova variante do vírus da Covid na África do Sul, né? Preocupa os brasileiros, e o Brasil proíbe a entrada, né, de pessoas vindas da África do Sul por causa dessa variante. Em contrapartida, o Brasil também está impedido de entrar na Europa, né, especialmente no Reino Unido, por causa da variante que apareceu na Amazônia, né? Então, chumbo trocado, né? Os países se fechando para evitar a proliferação do vírus, principalmente nesses novos, vamos dizer assim, novos modelos que estão aparecendo, né? Tá bom? Então, é isso aí. A gente traz para você as principais informações, da história do coronavírus, né? Então, o Brasil proíbe a entrada de viajantes vindos da África do Sul para impedir variante da Covid-19. Passageiros vindos do Reino Unido continuam impedidos de entrar no país. Norma foi publicada hoje no Diário Oficial. Uma portaria do governo federal publicada nesta terça-feira, 26, proíbe a entrada no Brasil de passageiros vindos da África do Sul. Segundo a portaria, a medida foi tomada, entre outras, deixa eu ver aqui, entre outras razões, para evitar impacto de nova variante do coronavírus. Deixa eu ver aqui, informações aqui, só um minutinho para dar uma olhada aqui nos recadinhos do WhatsApp, né? Só deixando aqui recadinhos. Muito bem, depois a gente vê aqui no intervalo. Bom, segundo o texto publicado, ficam proibidos em caráter temporário voos internacionais com destino ao Brasil que tenham origem ou passagem pelo Reino Unido e pela África do Sul. Também fica suspensa a autorização de embarque para o Brasil de viajante estrangeiro procedente ou com passagem no Reino Unido e pela África do Sul nos últimos 14 dias. Então, uma preocupação aí com as nações fechando, né, se fechando para tentar diminuir os perigos de contaminação com o vírus do coronavírus. Maia diz não ter dúvidas de que Pazuello cometeu crimes no enfrentamento à pandemia. O presidente da Câmara citou irresponsabilidade de ministro da Saúde ao negligenciar contratos das vacinas e recomendar medicamentos sem eficácia, e defendeu a criação da CPI da Saúde. Então, é o presidente da Câmara dos Deputados, né, o atual presidente, Rodrigo Maia, partindo para cima aí do ministro da Saúde, o Pazuello, né? Procurado pelo G1, o Ministério da Saúde informou que não vai comentar as declarações de Maia. Ainda sobre a conduta de Pazuello, Maia afirmou que os erros do governo, no mínimo, do ministro da Saúde, até o momento já devem afetar o crescimento da economia brasileira em 2021. Pela incompetência e irresponsabilidade, no mínimo, do ministro da Saúde, não vamos ter crescimento de 7, 8, mas de 3%. Se o ministro da Saúde não respondeu a Pfizer, é crime. Não sei o termo técnico, porque não sou advogado, mas para mim é crime, afirmou, né? Então, o Maia fazendo um comentário aqui sobre a Pfizer. A Pfizer
uma produtora também, um laboratório que também faz vacina, né? E teria oferecido vacinas para o Brasil e o ministro não teria respondido. Vamos ver o que diz o texto aqui. Maia defendeu a investigação dos atos do Ministério da Saúde por meio da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Para ele, o governo não deu explicação consistente sobre ter ignorado uma carta do laboratório Pfizer, reduzindo as possibilidades de vacinação no Brasil. Não estou acusando ninguém, estou dizendo que se de fato o Ministério da Saúde não respondeu à Pfizer e se não tiver motivos técnicos muito razoáveis, alguns foram dados na imprensa e não me parecem razoáveis. É crime, disse. Né? Na carta publicada pela CNN Brasil, a Pfizer disse ao governo que queria promover todos os esforços para garantir reserva de lotes da vacina ao Brasil, mas que para isso seria necessário celeridade por conta do número limitado de doses. No sábado, o Ministério da Saúde divulgou nota em que confirmou o recebimento da mensagem do ex-diretor executivo global da farmacêutica Pfizer, Albert Bourla. Segundo o governo, no entanto, o acordo proposto significaria uma conquista de marketing da Pfizer e uma frustração aos brasileiros devido ao pequeno número de doses. Poderíamos estar usando as vacinas da Pfizer também, como poderíamos estar usando a da Moderna, porque o governo durante muito tempo se negava a conversar com a embaixada da China, afirmou Maia nesta segunda-feira. Na coletiva desta segunda, Maia explicou que não cabe à Câmara investigar se algum ministro cometeu crime de responsabilidade, a não ser que haja alguma relação com o presidente da República. No entanto, o presidente da Câmara afirmou que não tem elementos hoje para saber se o presidente Jair Bolsonaro foi responsável pelo fato de o governo não ter respondido à Pfizer. Então, a Pfizer ofereceu vacinas ao Ministério da Saúde, que não respondeu, demorou, né, ignorou, e aí o Rodrigo Maia questiona a ação do ministro da Saúde. Outra manchete do portal G1, Lewandowski autoriza inquérito da PGR sobre conduta de Pazuello em crise sanitária no Amazonas. O ministro do Supremo Tribunal Federal determinou que Pazuello deve ser ouvido em até 5 dias, mas pode escolher o data e local. No pedido, a PGR cita atrasos nas medidas e envio de remédios sem eficácia comprovada, né? Então, a Procuradoria-Geral da República pediu a abertura de processo contra o Pazuello, né, contra o ministro da Saúde, e o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Ricardo Lewandowski, autorizou nesta segunda-feira a abertura de inquérito para investigar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na crise da saúde no Amazonas, né, lá no estado do Amazonas, causada pela superlotação de leitos hospitalares e pelo colapso no fornecimento de oxigênio, né? Então, os questionamentos aí, o ministro da Saúde enfrentando, né, essas dificuldades aí junto com o judiciário e também o legislativo. Bolsonaro afaga a China e agradece liberação de insumo para a Coronavac. O presidente tenta reagir à queda de popularidade. O país asiático anuncia aval para a exportação de matéria-prima da vacina. Pressionado pelo atraso do início da vacinação no Brasil e pela queda de sua popularidade, o presidente Jair Bolsonaro afagou nesta segunda-feira o governo chinês, frequentemente atacado por uma ala do bolsonarismo, por ter dado sinal verde ao envio de um lote de insumos à Coronavac, né? Então, o Brasil precisa desses insumos, produtos que dão origem à vacina, né, para a produção da vacina, e o presidente, né, agradece a China por estar liberando esses insumos para a fabricação de vacinas no Brasil, né? O presidente ainda agradeceu a colaboração da China. Autoridades do país asiático autorizaram a exportação de 5.400 litros de insumos do imunizante da chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Em outra frente, o ministro Paulo Guedes da Economia defendeu a vacinação em massa no país. Segundo ele, a imunização é fundamental para a retomada da atividade econômica, né? Então, o Paulo Guedes também ontem fez a defesa de que é preciso uma vacinação em massa para que haja retomada das atividades econômicas, né? Então, o ministro que
no primeiro momento, né, insistia com a questão da economia e, né, já viram que não deu certo. Agora, né, o próprio ministro defende a vacinação e para que a economia possa crescer, né? Ou seja, sem vacina, sem o povo vacinado, a indústria, o comércio não tem como funcionar a contento e por isso, né, a manifestação do ministro Paulo Guedes, né, que ou seja, o governo está mudando o tom, né? Está mudando o tom e entendendo que se não houver controle da pandemia, se não houver esforço do próprio governo, nós teremos problemas, né? Aliás, já temos problemas em todos os setores e principalmente na área econômica, né? Então, esses alguns dos destaques. Deixa eu ver aqui, tem ainda a Portal UOL, o Alcolumbre bate de martelo e eleição no Senado será no dia 1º de fevereiro. Então, portanto, né, na próxima semana tem eleição no Senado, tem eleição na Câmara dos Deputados. Esse é o assunto, vamos dizer assim, principal nos telejornais e nos jornais. E com certeza será o assunto dominante nesta semana, né, por causa da importância da escolha dos presidentes da Câmara e do Senado. Por quê? Porque dependendo de quem for eleito, né, o governo vai tomar rumos diferentes, né, e a economia, consequentemente, vai também ter condicionantes diferentes. Muito bem. O governador de São Paulo reuniu FHC, Temer e Sarney em um evento pró-vacina. E disse que não é ato político, né? Nós vamos a Brasília com a RBA News para saber mais detalhes desta reunião que o governador de São Paulo fez com Fernando Henrique Cardoso, Temer e Sarney. Vamos lá? RBA News, boletim de notícias direto de Brasília. 3 ex-presidentes participaram de um evento a favor da vacinação contra a Covid-19, promovido pelo governo de São Paulo nesta segunda-feira. Fernando Henrique Cardoso, que esteve presente no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, e Michel Temer e José Sarney, que participaram por videoconferência. Provável candidato nas eleições presidenciais de 2022, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, vem sendo acusado de politizar a corrida pela vacina nos últimos meses e, embora tenha reunido ex-presidentes nesta segunda-feira, negou que o evento tivesse tom político, mas sim de propagar a importância da vacinação contra a Covid-19. Vamos ouvir. O objetivo do nosso encontro não é um encontro político, e sim um encontro institucional, um encontro para a valorização da vida, da existência, das vacinas, da saúde e da proteção do povo brasileiro. Este é o grande sentido que nos une neste encontro aqui, virtual e presencial, no dia 25 de janeiro, data da fundação da cidade de São Paulo. Em sua fala, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso destacou que a única defesa que o país tem contra o vírus é a vacina. Eu queria me limitar, portanto, a me referir aos mais desvalidos e àqueles que cuidam da saúde de todos nós. E dizer que o que nós temos que fazer é, dentro do possível, ficar em casa. Eu tenho tentado ficar, é difícil. Mas uma coisa é você ter casa, outra coisa é muito diferente quando você não tem casa. Então eu acho que o Brasil precisa aproveitar esse momento para sentir a solidariedade prática. Segundo o governo paulista, todos os ex-presidentes vivos foram convidados. Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva recusaram, alegando que irão respeitar a fila do grupo prioritário, embora o evento não fosse de vacinação. O ex-presidente e senador Fernando Collor informou pelas redes sociais que agradeceu o convite, mas que também não participaria. Você está preparado para imprevistos? Em momentos de incerteza como o que estamos passando, contar com uma reserva financeira faz toda a diferença. Se puder, comece aos pouquinhos a fazer uma poupança. Você ganha tranquilidade, segurança e cuida do seu futuro. Procure a agência do Sicredi mais próxima de você e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Com produção de Bárbara Couto, de Brasília, Flávio Carpes.
bem, então ouvimos aí o Flávio Carles trazendo pra gente as informações sobre essa reunião, né? Uma reunião virtual que foi feita pelo governador de São Paulo, né, o Dória, e onde participaram o Fernando Henrique, o Michel Temer e também o José Sarney, né? O convite foi estendido ao presidente Lula e à presidenta Dilma Rousseff, né, que não quiseram participar, e também ao ex-presidente Fernando Collor, que também se negou a participar. O fato é que o evento chama a atenção, né, para a necessidade dos cuidados com a questão do coronavírus, né? E mesmo porque existem aqueles negacionistas, né? Aqueles que dizem que não tem problema, aliás, insistem em querer que as pessoas vão para as ruas, vão para o trabalho, né? E, consequentemente, coloquem em risco todo o trabalho que está sendo feito e também, né, a questão da segurança de todos os brasileiros. Então, o governador de São Paulo, mais uma vez, se destaca em relação ao combate ao coronavírus, né? O governador que saiu na frente, que insistiu na confecção da vacina do Butantan, se não fosse o esforço e a posição dura do governador de São Paulo, que se manteve firme, né? E insistiu na parceria com a China para fazer a vacina, mesmo criticado, né, por vários setores e principalmente pelo governo federal, que se opôs, que fez uma posição dura, mas que ao final teve que se render, porque na hora que a vacina ficou pronta não tinha outra, tinha que ser essa, e o próprio governo federal teve que assumir a liderança da vacinação no Brasil, né? Levou um baile do governador de São Paulo por causa da sua indecisão, né? E principalmente por negar, ser um negacionista da questão do coronavírus, né? Então, o governador de São Paulo, mais uma vez, chamando aí os ex-presidentes para esse debate, essa discussão, né, a participação dos presidentes é bom, interessante, porque mostram, né, que estão agindo e pelo menos estão de acordo com a questão das decisões tomadas em favor da população, né? Como disse o ministro Guedes, é preciso que haja uma vacinação rápida e em massa, né? Então, é preciso que haja produção de mais vacinas, é preciso que haja outros contratos com outras empresas. Nós temos aí o caso da Pfizer, que, né, tem a denúncia aí da omissão do governo de não responder, de não dar valor, né? O argumento é que seriam poucas doses, 2 milhões de doses, mas, né, foram feitas aí muitas festas por causa dos 2 milhões de doses que vieram, né, da AstraZeneca, né? Então, ou seja, um argumento que não tem sentido. O fato é que nós precisamos da vacina, né? Todo brasileiro precisa se vacinar e alguns estão ansiosos, angustiados, precisando da vacina, né? Quem tem condição de furar a fila, né, tá furando a fila para todo lado aí, e também, né, o Ministério Público está tomando as providências para punir os furadores da fila. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já com mais informações. Por dentro das notícias de Anápolis e região, acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Turismo, translado,
viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Gleides. Fone 62 98575 4992. Rádio Mais FM. Não perca as grandes promoções da Agropires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agropires, teleentrega 991 34 32 18 e 3314 3411. Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Precisa de som para sua festa, seminário, convenção ou show artístico? Conte com Mais Eventos. Som de qualidade no seu evento. Entre em contato agora e faça o seu orçamento. Ligue para o Ricardo Michel, 99427 2812. Mais Eventos. Mais Eventos. Presente nos seus melhores momentos. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Hora da notícia. Todo mundo tá ligado. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. No primeiro bloco tivemos um probleminha aí na nossa imagem do programa aí, né? Um problema técnico, mas está resolvido. Isso aí, a gente quer agradecer a você que está com a gente no nosso WhatsApp, muitas informações, e uma das reclamações que aparece no nosso WhatsApp, que recebi aqui agora e recebi ontem, é com relação ao trabalho que está sendo feito de blitz na cidade, né? Segundo vários ouvintes reclamando, né, que o governo do estado, nesse momento de pandemia, de dificuldade, está pressionando o cidadão, né, com relação aos impostos dos veículos, né? Então aqui há um ouvinte dizendo o seguinte: é uma humilhação com o cidadão que é exposto e passa vergonha ao ter seu veículo apreendido e tem que voltar para casa a pé. O veículo é do cidadão, o imposto é do estado, que poderia sim flexibilizar as prestações dos impostos em atraso, mas o que fazem? Obriga o cidadão a se virar para pagar imposto, guincho, multa, estacionamento, que é um absurdo. Isso é uma humilhação, uma agressão com o cidadão que vem tentando sobreviver para sustentar sua família. Até quando iremos ter que suportar tamanha agressão, né? Então, o ouvinte aqui deixando o comentário. Ontem recebi um outro muito bravo, né? A pessoa muito nervosa, reclamando das blitz, né? Que estão sendo realizadas aqui na cidade e, né, as pessoas com dificuldade, com a pandemia, muita gente perdeu o emprego, com a pandemia muitas empresas tiveram que fechar, né? O dinheiro sumiu e o governo do estado, ao invés de fazer um plano, um projeto, um refis, uma maneira de facilitar a vida do cidadão, coloca a polícia na rua para prender moto, carro, né? Tirar os veículos de circulação e obrigar o cidadão a pagar o imposto, né? É claro que o imposto é devido, é claro que o imposto é direito do Estado cobrar, mas nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, né, poderia ter uma certa flexibilização, né? Poderia ter uma certa consideração com o cidadão que está enfrentando todos esses problemas, que está vivendo essa dificuldade toda e, né, muitas vezes fica sem o veículo que é, na maioria das vezes, o seu ganha-pão, né? O veículo é usado para o trabalho. Então fica aí, né, o registro. Vários ouvintes mandaram essa reclamação de ontem para hoje, né? Tem blitz por toda a cidade. Então, né, quem está aí com a documentação irregular, com algum atraso no IPVA, né, fique esperto, porque o governo quer arrecadar, né, e tem que arrecadar e parte para cima. Muito bem, nós vamos a Goiânia com meu amigo Libório Santos e ele traz os principais destaques do dia, direto da capital.
É com você, meu amigo Libório. Agrava o problema da Covid em Goiás e o governo sugere adoção de medidas restritivas. Secretaria do Meio Ambiente anuncia a discussão dos problemas de saneamento com os municípios. Traficante tenta expulsar a irmã de dentro de casa e é morto pela polícia. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 26 de janeiro, terça-feira. Esses são os nossos destaques. Olha, para que todos possam avaliar a gravidade da pandemia da Covid-19 em Goiás, é importante estarmos informados das notícias mais recentes. Apenas 4 cidades em Goiás têm vagas de UTIs para pacientes da Covid e todo o estado depende delas. A Rio Verde, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Goiânia. Em todo o estado, o índice de ocupação é de 75,63% dos leitos. Esse índice cresce a uma média de 1% ao dia. Em 15 dias, Goiás registrou crescimento de 62% do número de mortes. Goiás ultrapassou a 340 mil casos de Covid, com 7.295 mortes. Para as autoridades de saúde, os próximos 30 dias serão desafiadores. O governador Ronaldo Caiado sugeriu a adoção da lei seca para frear a expansão da doença. Nesses casos, os bares fechariam às 10 da noite. Ontem, o governador se reuniu de forma virtual com prefeitos quando sugeriu a eles a adoção dessas medidas em suas cidades. Um estudo realizado pelo SEBRAE aponta que a inadimplência dos pequenos negócios e operação de crédito alcançou no ano passado o nível mais baixo de uma série histórica iniciada em 2012. O levantamento realizado com base no Banco Central mostra um índice de 2,8% de inadimplência entre os pequenos empresários. Adriana Lopes, analista do SEBRAE Goiás, aponta os motivos para esse resultado. Um dos motivos desse resultado foi a implementação dos programas, que facilitaram acesso dos empreendedores às linhas de crédito. Esses programas foram o FAMP, que é o Fundo de Aval para Micro e Pequenas Empresas, e o PRONAMP. Só esses 2 programas do governo, eles concederam 40 bilhões de reais de empréstimo para pequenos negócios. E como esses programas eles têm uma boa carência, para início de pagamento, e somado aos outros pacotes emergenciais do governo, que, o da suspensão e redução de jornada de trabalho, o próprio auxílio emergencial. Então, esses programas de linhas de crédito, somados a esses pacotes emergenciais, eles deram um fôlego para o empresário, para a manutenção do negócio por um período onde o faturamento, no auge da pandemia, chegou a cair em 70%. Grave acidente na GO 020 entre Cristianópolis e Bela Vista de Goiás deixou 4 mortos. Foi uma colisão envolvendo 2 carros de passeio. A causa teria sido o estouro de um pneu de um dos veículos provocando a colisão. Morreram 3 homens e uma mulher. Mais uma tragédia. O coice de um cavalo matou um menino de 2 anos de idade numa fazenda no município de Niquelândia, no norte do estado. A notícia serve de alerta, pois quando se trata de criança, o perigo está por todos os cantos. Cuidado. Em Pirenópolis, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência numa residência onde um rapaz de 19 anos estava expulsando o irmão para fora de casa. Os PMs disseram que foram recebidos a bala e revidaram. O rapaz foi morto. Ele era usuário de drogas e já tinha passagens policiais por tráfico, porte ilegal de armas e furto. No local foram encontrados 3 quilos de maconha e uma arma de fogo. A secretária do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréa Vulcanes, visitou ontem a sede da GM, quando se reuniu com o presidente da entidade, Paulo César de Rezende. Ela falou sobre a política do governo estadual para a questão ambiental e com a necessidade dos municípios se adequarem à nova lei do Marco Legal do Saneamento Básico, que inclui questões como destinação dos resíduos sólidos, esgotamento sanitário e abastecimento de água. O ano passado, no mês de julho, saiu uma lei federal nova estabelecendo uma nova forma de política de saneamento no estado, tanto para esgoto quanto água e resíduos sólidos. E o governador Caiado, para que nós pudéssemos ter aí o cumprimento dessa lei federal, nos prazos que ela estabelece, que são bastante curtos, criou um grupo de trabalho no âmbito do governo, com vários órgãos, coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente, para que nós possamos construir aí os cenários e as possibilidades de solução para esses 3 temas. Então, nós estamos trabalhando profundamente numa proposta e, em seguida, muito em breve, todos os prefeitos serão chamados para conhecer essa proposta, uma proposta que vai requerer um debate muito amplo, com muitas atividades, não só para o Estado, mas também para os prefeitos e vereadores que precisam entrar
nesse debate amplo sobre a política de saneamento do Estado. O presidente da GM, Paulo César Rezende Paulinho, agradeceu à secretária pela visita. Eu quero aqui, em nome de todos os prefeitos e prefeitas, agradecer a você, secretária, a presença aqui na GM e agradecer a toda a sua equipe, que sempre, quando é solicitado, nos atende com muito carinho. Obrigado em nome de todos os prefeitos. Embora é um debate interessante, a secretária disse que vai participar junto conosco, trazendo aí para os prefeitos e prefeitos de todo o estado o conhecimento como vai funcionar. E a GM estará à disposição de todos vocês. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, então aí os destaques do Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo as principais informações do nosso querido estado de Goiás, né? Então, as informações importantes que o Libório Santos traz todas as manhãs aqui para o nosso programa. Obrigado, Libório, aí pelo trabalho, né? Pelo carinho que tem com a Mais FM. Muito bem, a questão da Covid, né? Um destaque do Libório aí, o agravamento da situação da Covid em Goiás. Se você observar os telejornais, vai ver que Goiás teve um aumento considerável, né, dos casos de Covid nos últimos dias. Então, ontem o governador Ronaldo Caiado fez uma reunião virtual com os prefeitos de Goiás e alertou apenas 4 municípios, né, o Libório disse isso aí, apenas 4 municípios de Goiás têm leitos de UTI disponíveis: Anápolis, Goiânia, Aparecida e Rio Verde. Apenas estes quatro municípios têm UTI, né? E assim mesmo tem boa parte delas ocupadas, né? Então não significa que tem, vamos dizer assim, UTI suficiente para os municípios goianos, né? O Goiás tem 246 municípios, apenas 4 têm UTIs disponíveis, né? Então nós temos 242 municípios que não tem UTI, né? Não tem UTI disponíveis. A maioria não tem nem hospital, a maioria não tem, né? Não tem nada, só tem um posto de saúde e a ambulância para trazer os doentes para os municípios maiores, né? Então o governador ontem chamou os prefeitos, fez com eles uma conversa, né? Uma conversa através de aplicativo, naturalmente, e chamou atenção para a necessidade de tomar providências em relação ao estado de Goiás, né? O governador, que no início da pandemia tomou a decisão dura de fechar o comércio, né? Foi inclusive à rua para brigar com manifestantes que eram contra a paralisação. Depois relaxou, né? Abriu a guarda. Agora o governo precisa tomar a posição e está tomando, né? Está chamando a atenção dos prefeitos. Naturalmente o governador não quer tomar decisões sozinho, porque, né, senão ele toma decisão num sentido e os prefeitos vão para o outro lado e acaba tendo o desgaste político e não tem resultado para a decisão. Então o governador chamou os prefeitos para fazer uma conversa e há uma possibilidade, né, de uma lei seca, uma primeira tentativa para diminuir a presença das pessoas nos bares, né, e afins, né? Então essa é uma atitude que está sendo tomada pelo governador e, é claro, precisa do aval dos prefeitos, né? E até vi, se eu não me engano, o prefeito já está aí dizendo que os prefeitos precisam estar de acordo, porque às vezes um toma uma decisão, o outro toma outra e, né, a população acaba que aqueles que são mais duros são prejudicados do ponto de vista político. Agora, nosso problema é saúde, né? Nosso problema é proteger, nosso objetivo deve ser proteger a população da infecção do vírus e das consequências do vírus, né? Então, o governador chamou o pessoal ontem para essa reunião e certamente no decorrer do dia, hoje e nos próximos dias, nós teremos aí as reações, né, e as consequências desse chamamento. O fato é que alguma coisa precisa ser feita. Por quê? Porque
a doença está avançando, né? Os números estão aumentando e a população precisa de um freio, né? A população precisa de alguém que diga não pode, porque senão a população vai para a rua, vai para as festas, vai para as reuniões, né? Como tem acontecido. Aliás, nós estamos vivendo agora, em janeiro, a consequência do que aconteceu em dezembro, né? Nas reuniões de Natal, de Ano Novo. E, infelizmente, tem os negacionistas que ficam alardeando que não tem problema, que isso é coisa da mídia, né? Que é a mídia que está tentando fazer o terror. E, então, né, o governo agora precisa agir e, né, foi dado o pontapé inicial. Muito bem. Outros debates importantes aí, questão da economia, né? Nós vimos também o Libório trazendo aí as preocupações com a economia. Muito bem, o Jornal Popular, né, trata justamente desse assunto. Caiado propõe lei seca em Goiás. É a matéria que está na capa do Popular de hoje. Outra matéria do Popular se refere às eleições na Câmara dos Deputados. Maia projeta Baleia Rossi à frente de Lira, mas admite traição de 1/3 do seu partido. Então, o Jornal Popular faz uma entrevista com o Rodrigo Maia, e o Rodrigo Maia acha que o Baleia Rossi está na frente do Lira. Ontem, assistindo o jornalismo da Globo News, né, a avaliação é o contrário, né, que o Lira estaria na frente neste momento, né, principalmente com a adesão do PSL. O PSL, que formalmente estava apoiando o candidato do Maia, né? O PSL teve um revés lá e está agora apoiando o Lira, né? O fato é que não significa naturalmente que o partido apoiando os deputados vão votar, né? O próprio Maia tem problema com o DEM. O DEM, 2/3 do DEM, dos deputados do DEM vão votar na chapa apoiada pelo Maia e 1/3 está do outro lado, né? Ou seja, tem traição dos dois lados, né? A tal da infidelidade partidária. O partido toma um rumo, toma uma decisão, mas os deputados não acompanham, né? Deixa eu ver que temos mais. O Jornal Diário da Manhã fala de eleições em 2022. Eleições de 2022 começam agora. Uma entrevista, né, uma matéria com Vilmar Rocha, o ex-deputado, né, e líder do PSD em Goiás. Outra da matéria no Diário da Manhã é a lei seca em Goiás, né? Também o mesmo assunto tratado pelo Libório aqui no nosso informativo. O Correio Brasiliense trata do inquérito no Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte: inquérito no STF piora a situação de Pazuello na saúde. Então, esses os destaques do estado de Goiás e também um destaque, né, do Correio Brasiliense da capital federal. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos já com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Saber o que está acontecendo em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo? Acesse o portal de notícias da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaques. Portal da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade, os melhores preços da região. Aceitamos cartões de crédito Visa, Mastercard, Alelo, Alimentação, Sodexo, Vale Card, Vale Shop, Policard Ticket. Mercadinho Oliveira. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira, o cliente em primeiro lugar. O WhatsApp da Mais, 99529-4013. Quero te ver bem. Quero ver o teu sorriso.
Sabadão de preços baixos, Ótica Formosa. Na Ótica Formosa você encontra armações de primeira linha a partir de R$ 88,00. Isso mesmo, armações de primeira linha a partir de R$ 88,00. E mais, nas compras a prazo, a Ótica Formosa parcela em até 8 vezes no cartão de crédito, sem entrada e com desconto de 5%. Ou em até 3 vezes no crediário próprio no boleto bancário, sem entrada e com desconto de 5%. Ou em 5 vezes no crediário próprio, com entrada de 30% e desconto de 5%. Agora, se você ainda não fez a sua consulta, ligue agora mesmo que agendamos para você. Consulta de vista para uso de óculos em optometria com preço popular. É só ligar e agendar. 3702-9010 ou 99315-3379. Atendimento todos os sábados das 8 ao meio-dia e quarta-feira das 8 às 16 horas. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Avenida Sebastião Pedro Junqueira, entrada da Vila Formosa, primeira etapa. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Notícia. A informação com credibilidade na Rádio Mais. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, agradecendo a todos que nos acompanham na nossa live, né, para você que está ligado também em outros canais, né, um abraço para o meu amigo pastor Saulo Batista do Nascimento, ele que deixou aqui um recadinho no WhatsApp, né, parabenizando a Mais FM pelo nosso trabalho, né. Deixa eu ver se dá para ouvir aqui, eu tentei fazer uma gravação ali, não deu certo, vamos ver se dá para ouvir. Parabéns ao jornalismo da Rádio Mais FM, jornalismo Hora da Notícia, nas manhãs da cidade de Anápolis. Deus os abençoe. Muito bem, aí o pastor Saulo ouvindo o programa, né, e mandou um recadinho aqui, parabenizando o nosso programa. Não sei se deu para ouvir bem aí, eu tentei fazer diferente aqui, mas não deu certo. Mas é isso, então nós agradecemos a todos que nos ouvem, que acompanham a nossa programação, né? Você pode ficar atento aí, você vai ver que as principais informações que a gente passa aqui pela manhã são as notícias do dia que você vai ver nos jornais, telejornais, né? Aí durante o dia. Então a informação que você precisa, que a gente precisa para estar bem informado, antenado com o que acontece no Brasil, em Goiás, e também aqui na nossa cidade de Anápolis, né? Então, é isso aí. Obrigado pela participação. Você também pode fazer isso. Manda pra gente um áudio aí, dizendo de onde você está ouvindo o programa, se está gostando, né? Para você que está ouvindo a nossa nova programação da Rádio Mais FM também, manda aí a sua opinião, manda um áudio, manda, né? Se você quiser mandar um vídeo, se você quiser mandar um texto, o que você quiser, né? O nosso WhatsApp 99529-4013 está à disposição para você, né? Tá precisando de emprego, tá querendo vender sua casa, tá querendo vender sua bicicleta, manda pra gente que a gente anuncia aqui, né, o nosso programa. Além de noticiário, né, a gente tem o propósito de servir a nossa cidade, a nossa comunidade, né, principalmente aqui, a nossa querida cidade. Então manda aí, né? Manda pra gente que a gente coloca no ar o seu pedido, a sua informação, né? É isso aí. O deputado Antônio Gomide manda pra gente aqui, né? Antônio Gomide se solidariza com a comunidade acadêmica estudantil da UEG. A emenda que garantia recurso digno para a UEG é retirada da lei orçamentária anual. Em plenário, o deputado estadual Antônio Gomide alertou para o prejuízo na educação pública de qualidade, com a derrota da emenda que propunha fôlego de 2% do orçamento do governo para a UEG. Ao derrotarem essa emenda, o governo e os deputados que fizeram parte disso precisam ser responsabilizados pelo enfraquecimento da educação em Goiás. Na prática, são milhares de alunos que não terão acesso a uma universidade pública e recursos escassos para o seu desenvolvimento, pontuou, né? Então,
né, a questão da alteração em relação aos recursos da UEG, né? Tem sido uma luta na Assembleia Legislativa nos últimos dias dos deputados de oposição para garantir que a UEG permaneça tendo os seus recursos, né? A previsão constitucional é de 2% do orçamento do governo para a UEG. O governo estadual propôs o quê? Propôs que os recursos da UEG saiam dos recursos da educação, né? Os 25% que vão para a educação no total, que é da educação, né, do ensino público, daí sairia também o recurso para a UEG, né? Um questionamento que os deputados fizeram, tentaram manter o orçamento da UEG sem mexer, né? Mas o governador Caiado, né, não aceitou, e os deputados da situação também bancaram, né, a proposta do governador. Ou seja, os recursos são da educação, 25% da educação que é repassado para a UEG, o que a UEG precisa naturalmente, tirando a questão da autonomia, né? Além de tirar recursos, tira a autonomia da universidade. Este é o questionamento que está sendo feito. Muito bem, aqui na nossa cidade, né, nós vamos ver aqui os principais destaques. O Jornal Contexto fala da questão da Coronavac, que foi recebida pela prefeitura, e agora o recebimento da vacina de Oxford. Então, o Jornal Contexto traz esse destaque, né, que a prefeitura recebeu primeiro, né, a Coronavac. Aliás, Anápolis foi a segunda cidade a vacinar, né? Primeiro foi lá no estado de São Paulo, o governador de São Paulo, Dória, que fez lá uma solenidade no domingo, né? Deu tomé no presidente da República e no governo federal, fez uma solenidade, aplicou a primeira vacina lá em São Paulo. A segunda cidade que recebeu a vacina e fez esse tipo de solenidade foi Anápolis. E o Jornal Contexto traz aqui: depois da Coronavac, Anápolis recebe vacina de Oxford. Anápolis já está recebendo uma segunda remessa de vacinas contra a Covid-19. A informação foi dada na manhã desta segunda-feira, 25, pelo secretário municipal de saúde, André Braga. Segundo o secretário, esta remessa é composta de 4.100 doses da chamada vacina de Oxford, na verdade denominada Covishield, produzida pela Serum Institute of India, né? Ou seja, produzida na Índia em parceria com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford, e também com a Fiocruz aqui do Brasil. Assim como a Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, a vacina de Oxford foi liberada pela Anvisa para uso emergencial em todo o país. A destinação dessas 4.100 doses será para os profissionais da área de saúde, tanto da rede pública como da rede particular e conveniada. De acordo com o secretário André Braga, esse lote é para a primeira dose. A segunda dose deve obedecer um intervalo de até 120 dias. A vacinação contra a Covid-19 em Goiás começou no dia 18 último, numa solenidade realizada na Unidade Básica de Saúde do Leblon. O prefeito Roberto Naves e o governador Ronaldo Caiado abriram o calendário após a imunização da dona Maria Conceição da Silva, de 73 anos de idade, moradora em um abrigo de idosos na cidade. Ela tomou a dose da Coronavac e deve tomar a segunda dose no intervalo de 30 a 45 dias, assim como os demais que tomaram ou vão tomar a vacina do laboratório chinês. Muito bem, o detalhe aqui é o seguinte: a vacina que chegou, 4.100 doses, ela não é suficiente sequer para os trabalhadores da saúde, né? Então, muitas pessoas estão ansiosas, querendo vacinar, querendo a vacina, na expectativa de que vão receber logo, mas, né, infelizmente o número de vacina ainda é pouco, né? É claro que existem as prioridades, né? As prioridades estão colocadas aí: primeiro os idosos que estão nos asilos, né? Nos internatos, depois os trabalhadores da saúde, e depois aí vem idosos, né, acima de 85 anos. Então tem todo um calendário, e nós estamos dependendo de novas vacinas. Então, fundamental é que novas vacinas sejam
trazidas, né? É claro que esse começo já dá um alento, mas a população, né, que está carente aí e precisando, né, está na expectativa de que a vacina venha logo, né? Então, mas pelo menos começou, né? Começou, graças a Deus, foi dado o pontapé inicial. Anápolis vai aderir à lei seca a partir das 22 horas, né? Então, o que nós falamos aqui no bloco anterior sobre a lei seca que o governador Ronaldo Caiado está defendendo para Goiás, e Anápolis deve atender a sugestão do governador, né? Em nota divulgada à imprensa no final da tarde desta segunda-feira, dia 25, a Secretaria Municipal de Saúde, a CEMUSA, informou que irá aderir à lei seca em bares, restaurantes e similares a partir das 22 horas. A medida entra em vigor nesta quinta-feira, dia 28, quando será publicada no Diário Oficial, juntamente com os novos protocolos de prevenção da Covid. De acordo com a pasta, essa é a forma de inibir aglomerações e conter a curva ascendente de casos e óbitos da doença na cidade, né? Então, o portal do Contexto trazendo essa informação também. Ainda no portal 6, se fizermos isso de uma hora para outra, pode haver grande revolta, pondera Roberto sobre o horário limite dos bares, né? Em fala durante a videoconferência com o governador, o prefeito reconheceu a gravidade do momento e defendeu medidas alternativas para conter a segunda onda. E o prefeito, portanto, avalia que é necessário levar em consideração as consequências sociais e econômicas de eventuais restrições, como a lei seca para bares, vão causar na população durante o enfrentamento da segunda onda da Covid. Naturalmente, alguma coisa precisa ser feita. Sabemos que há sim a necessidade de fazer algo, mas é necessário calcularmos todas as variantes, não só simplesmente suspender o funcionamento sem que haja, por exemplo, o mínimo de planejamento. Se fizermos de uma hora para outra, pode haver grande revolta, ponderou. Então, essa foi a fala do prefeito com o governador, né? Das preocupações com a reação dos empresários, principalmente com relação a esse fechamento, né? Então, é um jogo, como diz, né? Tem que ter jogo de cintura, mas é uma situação que exige providências, né? Então, se o líder toma providência, ele vai sofrer consequências disso, né? Ele vai ter críticas, vai ter gente contrária. Agora, se também não toma, também tem a consequência. Por quê? Porque a responsabilidade cai nas costas do gestor, né? A responsabilidade cai nas costas do gestor e o atendimento, né? A necessidade de atendimento também é do gestor. Então, como diz, é uma sinuca de bico, né? Que os prefeitos têm para enfrentar. De qualquer maneira, né, amanhã, quinta-feira, dia 28, deve sair um decreto com os protocolos da matriz de risco que será instituída no município, é o que diz, né, o jornal Portal Contexto aqui da cidade. O Portal Contexto destaca também outra matéria, mais 6 mortes e outros 212 casos de Covid confirmados em Anápolis. Então, 6 novas mortes decorrentes das complicações da Covid foram registradas nesta segunda-feira em Anápolis e, né, mais 200 e tantos casos, né, mais de 200 casos, 212 casos novos. Então, esse é um problema que a cidade está vivendo e que, né, deve ser a preocupação dos gestores. Lei aprovada em sessão faz adequações às leis orçamentárias de 2021. Né? O portal da Câmara Municipal traz aqui o projeto de lei complementar que promove adequações à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual, a LOA, foi aprovado por unanimidade na sessão extraordinária realizada na manhã desta quarta-feira, dia 20. Portanto, ontem, né, teve reunião extraordinária na Câmara, os vereadores estão de recesso, né, um recesso parlamentar de janeiro, mas, né, o prefeito convocou, o presidente da Câmara convocou e os vereadores se reuniram para aprovar, né, as adequações à legislação orçamentária para 2021, principalmente, né, para a questão do combate ao coronavírus. Então, algumas alterações que foram propostas. O professor Marcos Carvalho, do PT,
sobre os subprefeitos, ponderou que para que os equipamentos públicos funcionem nos distritos é necessário mais do que a criação de cargos de subprefeito, né? Então, uma fala aqui do vereador sobre as subprefeituras que precisam de estrutura, né? Não basta ter um subprefeito que não tem nada, né? Às vezes não tem um carro, não tem instrumento nenhum, não tem autonomia para o seu trabalho. Então, aqui vários comentários dos vereadores, também a vereadora Andréa Rezende, sobre o retorno das funções do subprefeito nos distritos, que é um ato de valorização destas comunidades, né? De fato, ter uma liderança nos distritos valoriza as comunidades. É o destaque aqui do portal da Câmara Municipal de Anápolis, né? Matéria escrita pelo meu amigo, o jornalista Orisvaldo Pires. O portal de Anápolis também destaca: a vereadora Thaís Souza, do Partido Progressista, participa de cerimônia de instituição da Procuradoria da Mulher. O evento aconteceu na Câmara, onde a Procuradoria deve atuar em ações que garantam proteção e auxílio às mulheres anapolinas, né? Então, a Câmara Municipal criando a Procuradoria da Mulher, né? Com o objetivo de atuar em ações que garantam proteção e auxílio às mulheres anapolinas. É um destaque aqui do portal de Anápolis para a vereadora Thaís Souza, ela que foi reeleita, né? E é uma das defensoras dessa procuradoria, né? Então, o portal de Anápolis destaca também aí a atuação e o trabalho da vereadora Thaís Souza. Muito bem, nosso tempo está esgotado, né? Quero agradecer a todos que nos acompanharam, para você que esteve conosco aí na nossa live, né? Obrigado. Que você possa ter um bom dia, né? Para você que nos ouve à noite, uma boa noite. Obrigado pelo carinho da sua audiência, né? E é isso aí. Amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, estaremos de volta ao vivo, direto aqui dos estúdios da Mais FM. Para você que nos ouviu de alguma maneira, nosso obrigado. Para você que curte a Mais FM, manda aí o seu recadinho no WhatsApp 995294013, né? Pra gente saber aí de onde você ouve, onde você está, o que você está pensando, né? Participe com a gente, tá bom? Um abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser. ZYT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Aqui só